Abramos a palavra de Deus em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21. Nós leremos do verso 7 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Agabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: Faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minassum, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Até aqui, oremos mais uma vez. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome e assim como já pedimos, vivifica-nos, Pai, vivifica-nos com a Tua palavra, faz com que a Tua palavra, ó Pai, mude o nosso coração, dirija o nosso pensamento, nos dê vontade de sermos cada vez mais leal ao Senhor e coragem para passarmos pelas perseguições que naturalmente virão por causa da fidelidade. Ajuda-nos, Pai, a vivermos esta vida como discípulos de Cristo. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 3 exemplos de perseguição. Nos primeiros séculos da Igreja, Perpétua, uma jovem de apenas 22 anos de idade, foi presa por ser cristã. Ela recusou-se a dizer: César, o imperador, César é Senhor. Ela insistiu: Cristo é Senhor. Assim faziam os cristãos que eram fiéis. Ela foi presa com mais 4 catecúmenos. Catecúmenos eram aqueles que estavam se preparando para serem batizados. O curso de catecúmenos na igreja primitiva durava 2 anos. 2 anos. A igreja tinha muito critério antes de receber como membro alguém, porque numa época de perseguição era necessário que a pessoa estivesse muito firme da sua fé e que soubesse exatamente que ser discípulo de Cristo era seguir os passos de Cristo, tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. E tomar a sua cruz não era metáfora, era de fato saber que seria morto pela perseguição. Por isso que o curso de catecúmenos ele era tão extenso, para que de fato os verdadeiros cristãos fossem incorporados na igreja. Mas voltando, Perpétua e mais 4 catecúmenos que ainda não eram batizados foram presos. Perpétua tinha um filhinho de poucos meses de vida e na prisão o seu pai, que não era cristão, apareceu lá com o seu filhinho. E foi numa última tentativa de dissuadir, de tentar convencer Perpétua, aquela jovem, de voltar atrás. Bastava falar uma palavra: César é Senhor, bastava essa expressão para que ela fosse solta. E o seu pai levou o seu bebezinho lá e disse: Minha filha, pense em seu pai, pense em sua mãe, pense no seu filhinho. Os séculos se passam. No final da Idade Média, Martinho Lutero é convocado para uma reunião chamada Dieta na cidade de Worms, na Alemanha. Dieta era um tipo de reunião com seus procedimentos próprios. E ele é convocado a fim de responder pelos seus escritos de denúncia de erros da Igreja Católica Apostólica Romana, que era o Império, não é? O imperador estaria presente nesta reunião.
E os seus amigos e os seus irmãos, percebendo que Lutero iria ser preso e iria ser morto, correndo real risco de morte, eles rogaram para que Lutero não fosse à cidade de Worms. Eles perceberam e imploraram: Lutero, não vá a esta reunião. Avançando na história, bem mais perto de nós, um pastor chamado Florescu, na Romênia, país que nesta época o evangelho era proibido, ele foi preso e foi torturado a fim de entregar quem eram os outros crentes. A chamada igreja subterrânea, a igreja que se reunia de forma escondida, fugindo assim da perseguição. Ele foi torturado com ferro em brasa, com facas, foi açoitado várias vezes, ratos famintos eram introduzidos na sua cela, de modo que ele não conseguia dormir, defendendo-se dos ratos famintos, e ele foi forçado a dormir em pé, a ficar em pé durante 2 semanas, dia e noite, sem poder sentar-se ou deitar-se. E por fim, os soldados, percebendo que nada disso adiantava, que ele não ia entregar a localização dos seus irmãos, os soldados levaram o seu filho de 14 anos e começaram a açoitar o filho na presença do pai, dizendo que continuariam a bater no filho até que o pastor dissesse o que eles queriam. Meus irmãos, o que fazermos se nós passarmos por um tipo de perseguição deste nível? Ou o que nós devemos fazer quando estamos sendo perseguidos? Dificilmente nós seremos perseguidos neste nível, pelo menos nos nossos dias não somos. Ninguém aqui foi açoitado por ser crente, ninguém aqui foi torturado, por ser crente, mas talvez você possa não ter conseguido emprego por ser crente, talvez você já possa ter perdido amigos por ser crente, talvez você já possa ter perdido familiares por ser crente. Há um nível de perseguição mais leve na nossa sociedade, mas de fato o há. E por vezes essas perseguições são muito difíceis. O que é que nós devemos fazer quando essas inevitáveis perseguições, inevitáveis se você é um real discípulo e discípula de Cristo, quando elas vêm? E pior, o que fazer quando na proximidade de uma perseguição, na iminência de uma perseguição, os próprios amigos e familiares insistem com que nós voltemos atrás? Não faça isso, não vá adiante, como o pai de Perpétua fez, como os amigos de Lutero fizeram e como o filho de Florescu não fez, O filho de Florescu, veremos daqui a pouco, foi um exemplo diferente. Mas o que faremos se numa evidência de perseguição os nossos familiares, eles tentarem nos impedir? O que devemos fazer diante das inevitáveis perseguições por amor a Cristo? É o tema da nossa mensagem nesta manhã. 2 coisas que o texto nos mostra. Voltemos ao texto. Primeiro, não temer o que os ímpios podem fazer. Não temer o que os ímpios podem nos fazer. O verso 7 dá a descrição desta viagem deles. Quanto a nós, observe que o texto inteiro usa o pronome plural, primeira pessoa, nós, porque Lucas, ele se inclui. Você sabe que quem escreveu este livro de Atos foi Lucas, e Lucas está na viagem, por isso que Lucas está sempre usando nós, ele está incluído aqui, Então, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então o texto nos informa que naquela cidade morava Filipe, e você deve se lembrar de Filipe. Ele foi um dos 7 diáconos eleitos para cuidar do sustento das viúvas pobres. Havia viúvas pobres na igreja que precisavam de ajuda financeira, precisavam de alimento.
E os apóstolos estavam gastando muito tempo com este cuidado. Então os apóstolos, divinamente instruídos, resolveram eleger 7 homens que tivessem o testemunho da igreja, que fossem homens cheios do Espírito Santo, para que os apóstolos pudessem se dedicar a 2 coisas, ao ensino e à oração, e os diáconos pudessem cuidar das mesas, cuidar das necessidades dos santos. Observe que essa estrutura segue até hoje, não é? Nós não temos mais apóstolos, mas nós temos os presbíteros, que são os sucessores dos apóstolos, e nós temos os diáconos. Estes são os 2 ofícios da igreja. Eu sou um presbítero que foco no ensino, chamado presbítero docente, o presbítero que ensina, mas eu sou presbítero, como os meus irmãos presbíteros da igreja, e nós temos aqui na igreja homens valorosos que são chamados de diáconos, que são aqueles que cuidam das necessidades dos santos, né, dos irmãos da igreja. Então, Filipe era um destes diáconos, mas não só isso. Filipe também é mencionado no Novo Testamento como um evangelista. E evangelista não é lato sensu, não é alguém que simplesmente evangeliza. Nas listas dos dons, a palavra evangelista aparece como ofício. Uns para apóstolos, outros para presbíteros, outros para evangelistas. O evangelista, de acordo com os estudos, era alguém auxiliar dos apóstolos. Ele tinha basicamente os mesmos dons sobrenaturais. Volte para o capítulo 8 aí de Atos. Nós já passamos por ele no passado, né? Mas recordemos, Atos 8, acompanhem comigo. Atos 8, de 4 a 13. Veja aqui Filipe, o que significava ser um evangelista. Atos 8, de 4 a 13. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que lhe operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Observe que Filipe, ele era praticamente um apóstolo, né? Ele tinha os mesmos poderes, ele batizava, ele foi de fato capacitado pelo Espírito Santo, mas não era apóstolo, era o ofício de evangelista, que foi um ofício temporário, assim como o ofício apostólico no Novo Testamento. O texto avança e diz que ele tinha 4 filhas donzelas ou solteiras que profetizavam. E a grande pergunta do texto, meus irmãos, para a qual nós não temos resposta, né, porque não há detalhamento, é como era o tipo de profecia que essas filhas de Filipe, 4 solteiras, exercitavam. Alguns dizem que elas eram pastoras, uma impossibilidade, porque no Novo Testamento você não tem pastoras, nem presbíteras, nem diaconisas. Alguns dizem que elas eram pregadoras, mas não há elementos para ninguém dizer nada disso. O caminho mais prudente é nós observarmos o contexto. O que é o contexto? São os versículos anteriores e os versículos posteriores, para entendermos de que tipo de profecia está sendo falado. Ora, desde o domingo passado, na pregação do Demes, e agora neste domingo, nós vamos entender que a saída de Paulo para Jerusalém, ela foi confirmada com muitas profecias. As profecias dizendo: Paulo, você vai ser preso. Paulo, você vai sofrer. Essas eram as profecias. Nesse contexto maior, é que você tem as 4 filhas de Filipe profetizando. Profetizando o quê? Na minha visão, o sentido lógico é dizer, elas estavam profetizando a mesma coisa.
Paulo, você vai ser preso. Paulo, você vai ser capturado e você vai sofrer, tá? Então, quando um texto não nos dá detalhes e nós estamos diante de um versículo que não tem mais nenhum detalhe, nós devemos nos prender aos versículos anteriores e posteriores. Geralmente a resposta está ali perto, tá? Então, elas profetizavam como? As mesmas profecias, eu creio, que já estavam sendo repetidas ao apóstolo Paulo na medida em que se aproximava a sua captura em Jerusalém. Que profecias foram essas? Veja, no versículo 4 do nosso texto, sermão de domingo passado, 21:4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dizendo: perseguições te aguardam. Note, o Espírito Santo não estava dizendo, Paulo não vá, pelo contrário, mas essas profecias estavam dizendo, Paulo, você vai ser perseguido, você vai ser de fato capturado. Capítulo 20, verso 23, volte um pouquinho, capítulo 20, verso 23, 22 e 23. E agora, Paulo falando, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O mesmo Espírito Santo está dizendo. E voltando lá ao chamado do apóstolo Paulo, em Atos 9:16, Atos 9:16, chamado do apóstolo Paulo, pois eu lhe mostrarei, disse o Senhor, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O destino do apóstolo Paulo era sofrer pelo nome de Cristo. O seu sangue era semente do Evangelho. A sua perseguição era testemunho de lealdade e fidelidade ao Senhor. Tanto é que nós estamos aqui sendo edificados por meio das suas perseguições. Na mesma direção, então, das 4 filhas solteiras, vem a profecia de Ágabo. Note o verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Não é a primeira vez que Ágabo aparece no Novo Testamento. No capítulo 11, versos 27 e 28, nós o vemos profetizando uma grande fome que aconteceria e que de fato aconteceu naqueles dias. Havia estes profetas de Deus no Novo Testamento também. E agora Deus envia Ágabo para confirmar que Paulo seria preso. E essa confirmação de Ágabo é muito interessante, porque ele age como os profetas do Antigo Testamento agiam. Os profetas do Antigo Testamento, ordenados por Deus, nem sempre se utilizavam apenas de palavras, mas por vezes eles faziam encenações, coisas visuais, visíveis, para que a mensagem fosse ainda mais forte. Lembra-se do profeta Aías, quando ele pegou a sua capa nova, cortou em 12 pedaços, para mostrar que o reino de Salomão seria dividido em 10 e 2 partes. Então, por vezes Deus ordenava aos profetas que eles não apenas falassem, mas que eles demonstrassem algo visualmente. É por isso que você tem profetas no Antigo Testamento, por exemplo, Isaías, tirando todas as roupas e saindo nu na cidade, para mostrar o que Deus faria com os inimigos de Israel. É por isso que você tem profetas no Antigo Testamento dando nomes estranhos aos seus filhos. Um resto volverá. A ideia é que a profecia era tão forte e Deus usava o profeta, não apenas a sua boca, mas a sua vida, para passar mensagens ao povo de Deus. E isso era inesquecível, né? E isso acontece aqui. Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as suas mãos junto com os seus pés. Uma clara
indicação de uma prisão romana, em que os pés eram acorrentados, as mãos eram acorrentadas. Então, mais uma profecia confirmando que Paulo padeceria. Não havia dúvidas de que Paulo seria pego, né, e sofreria em nome de Cristo. Nós temos aqui, meus irmãos, diante de tantas profecias e confirmações de que Paulo, de fato, não havia dúvidas, seria capturado e sofreria por Cristo, nós temos aqui nenhuma dúvida de que isso aconteceria. Paulo sabia disso. E o que Paulo vai fazer? Será que Paulo vai voltar atrás? Olha, é bom eu deixar essa ocupação de pregar o Evangelho de Cristo e só fazer tendas? Será que ele vai recuar? Será que ele vai fugir da missão, como Jonas o fez? Não. Todas essas confirmações cada vez mais vívidas de que Paulo sofreria pelo Evangelho o impulsionavam a dizer: irmãos, é isso mesmo, eu vou adiante. Paulo não recuou. Então, qual é a lição que nós temos aqui? É que quando perseguições se aproximam, quando você percebe que, sendo fiel e leal a Cristo, você vai ser perseguido, qual é o comportamento do verdadeiro discípulo e da verdadeira discípula de Cristo? É não retroceder, é perceber que é uma honra sofrer por Cristo, aquele que morreu na cruz, para que você não fosse para o inferno. É uma honra e um privilégio, é o mínimo que nós podemos fazer, é sermos leais e obedientes a Cristo e enfrentar as perseguições. Mas pastor, eu vou perder o trabalho se eu não mentir. Perca o trabalho, é honroso sofrer por Cristo. Mas pastor, eu vou perder o trabalho se eu não compactuar com isso que está acontecendo na firma. Pois perca o trabalho. Mas pastor, eu vou ficar solteiro ou solteira se eu ficar esperando alguém que seja crente. Pois fique solteiro ou solteira. Irmãos, nós temos que entender que esta vida é passageira e é um grande teste. Esses 60, 70, 80 anos de vida são um estágio que nós estamos fazendo aqui. A vida real durará a eternidade e nós somos provados nesta vida pelo nosso Deus e Ele quer que nós sejamos leais a Ele. E Ele nunca nos abandona. Se você ficar desempregado por amor a Cristo, Ele vai cuidar de você. Se você perder amigos por amor a Cristo, Ele vai cuidar de você. Se você se distanciar da família por amor a Cristo, Ele vai cuidar de você. Não ache que você está sozinho neste mundo. Deus está contigo, especialmente quando você perde coisas por amor a Ele, por obediência a Ele, por fidelidade a Ele. Quando Deus prepara algo para nós, ainda que seja o sofrimento, a perseguição, nós não devemos retroceder, não devemos fugir, porque nós sempre estamos nas mãos de Deus. Deus quem controla até os ímpios, é Ele quem controla tudo. Nós temos um personagem na história da igreja muito interessante, Inácio de Antioquia, é lá dos primeiros séculos da igreja. Inácio de Antioquia foi capturado, estava viajando, sendo levado para ser morto. E no caminho ele recebia as cartas das igrejas: Inácio, volte atrás, não faça isso. Inácio, que Deus te livre. E qual é a resposta de Inácio? Escreva a todas as igrejas e anuncio a todos que de boa vontade morro por Deus, caso vós não me impeçais de o fazer. Eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que me apresente como trigo puro de Cristo. Essa frase entrou para a história. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, para que eu me apresente trigo de Cristo. Esse era o sentimento de muitos irmãos nossos no passado. Nos 3 primeiros séculos, quando a igreja enfrentou muitas perseguições, quando crentes irmãos nossos serviram como iluminação nas ruas de Roma, porque tiveram seus corpos acesos com fogo e pendurados nos postes. Quando muitos irmãos nossos, por não se debruçarem perante os deuses romanos, do panteão romano, eles eram capturados, colocados no Coliseu e lançados às feras. Perpétua,
Os amigos de Perpétua passaram por isso em pleno Coliseu. E aqui Inácio, indo por este caminho para ser devorado pelas feras, ele está escrevendo para as igrejas e dizendo: não me impeçais, eu quero ser trigo de Deus. Às vezes nós lemos o relato dos mártires e ficamos pensando: o que esses nossos irmãos tinham na cabeça de querer morrer por Cristo? Ora, a lógica é muito clara. A lógica era a seguinte: todos nós vamos morrer, não vamos? Talvez você morra de câncer, talvez você morra de parada cardíaca, de aneurisma cerebral, talvez você morra por velhice, falência múltipla dos órgãos, mas a menos que Cristo volte, e como eu gostaria que isso acontecesse, a tendência é que todos nós morramos. De uma coisa ou de outra nós vamos morrer, eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Qual era a lógica dos nossos irmãos no passado? Se nós vamos morrer de qualquer forma, qual é o tipo de morte mais gloriosa, mais digna de um discípulo de Cristo? É morrer por amor a Cristo, é morrer martirizado. É por isso que, tendo a chance de escolher o tipo de morte, eles não tinham dúvida: eu quero morrer por Cristo, eu quero ser entregue às feras, eu quero ser devorado pelas feras, eu quero ser decapitado, eu quero morrer por amor a Cristo, porque Ele morreu por amor a mim. Essa era a lógica que eu acho que nós conseguimos entender, não é? Que forma mais digna de morrer, mais honrosa, mais amorosa, mais grata, se não morrer por Cristo, meus irmãos. Nós vamos morrer, de uma ou outra coisa nós vamos morrer, que seja por amor a Cristo, que seja deixando um testemunho para gerações de que Cristo é real. Será que alguém se aventuraria a morrer por algo que não existe? Os mártires deixaram o testemunho de sangue na terra, de que Cristo existe, e por isso eles morriam por amor a Jesus Cristo. Então, quando as inevitáveis perseguições vierem, seja no trabalho, seja na escola, seja entre amigos, não retroceda. Vá adiante com firmeza, não negue o nome de Cristo, resista até a morte, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, é a promessa que nós temos do nosso Redentor. Então, o que fazer diante das inevitáveis perseguições por amor a Cristo? Não retroceder, de fato, não temer o que os homens podem fazer conosco, porque Deus está no controle. E segundo e último lugar, o que fazer diante dessas inevitáveis perseguições? Não ceder aos irmãos quando eles nos pedem para retroceder, porque isso acontece, e aconteceu aqui no texto. Veja o verso 12. Quando ouvimos, e Lucas está incluído, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, você vai ser perseguido, você vai ser capturado, não vá para Jerusalém. Lucas está aqui rogando junto com os irmãos. É inevitável nós percebermos aqui que há um cuidado, há um amor pelo apóstolo Paulo, né? Não há dúvida, mas era um cuidado sem sabedoria, porque Deus havia confirmado por muitos profetas e muitas revelações, como nós já vimos, de que esse era o caminho de Paulo para glorificar o nome de Cristo. Então o pedido dos irmãos, por mais afetuoso e cuidadoso que fosse, não era a vontade de Deus, não era um pedido de sabedoria, era um pedido contra os planos de Deus. Ora, Pedro não tentou fazer o mesmo com Jesus Cristo, quando logo depois de Jesus dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, referindo-se não a Pedro como pessoa única, né, como indivíduo, mas sim como líder dos apóstolos, e Pedro era o líder dos apóstolos. Mas na sequência, Pedro chama Jesus de lado, quando Jesus começa a falar de morte, Pedro chama Jesus de lado e fala, e repreende Jesus. Veja com os teus próprios olhos, Mateus 16. Veja como, em poucos minutos, Pedro, ele recebe um elogio, tu és pedra, e poucos minutos depois,
a palavra de Cristo é: você é pedra de escândalo, muda rapidamente, tá? Por isso que nós não queremos que Pedro foi um papa, como a Igreja Católica o diz, né? Primeiro porque o papado historicamente surge no quarto século, muito depois, tá? E segundo porque Pedro, ele era a parte do fundamento, mas quando ele escreve a sua epístola, quem é que ele chama de pedra? Jesus. Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então os apóstolos eram o fundamento da igreja, o alicerce que vai embaixo de uma casa, mas a pedra angular, a pedra de esquina que dava ângulo ao fundamento, sempre foi Jesus Cristo. Pedro aqui é pedra não no sentido individual, como a Igreja Católica diz, chamando ele até de papa. Pedro teve sogra, né, inclusive, errou muitas vezes, não se configura de jeito nenhum, nem na doutrina dele se configura, mas Pedro está aqui representando os apóstolos, colégio apostólico. Veja Mateus 16, de 21 a 23, logo depois de Cristo dizer: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha Pedro aqui, reprovando Jesus Cristo. Alguns estudiosos acham que o elogio foi tão grande a Pedro que ele se sentiu agora no direito de corrigir Jesus Cristo, reprovando Jesus Cristo, chamando ele de lado. Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Como é que Jesus tratou isso? Será que Jesus agradeceu ao Pedro: obrigado pelo teu cuidado, vou considerar as tuas palavras? Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a ele: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Acho que Jesus não concordou muito, né? Arreda, Satanás. A mesma frase que Jesus usou lá na tentação contra Satanás, numa das falas, ele usa aqui. Por quê? Porque Pedro não estava pensando como um discípulo de Cristo: Senhor, faça-se a tua vontade. Mas ele estava achando que ele sabia mais do que Jesus Cristo. Senhor, não fale essas coisas, que é isso? E Jesus o dá essa reprimenda, que eu creio é a reprimenda mais forte que nós temos no Novo Testamento em relação a um filho de Deus. Arreda, Satanás, você não cogita as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Observe, Pedro então, com um cuidado, entre aspas, tentou convencer a Jesus de não seguir adiante, exatamente o que Satanás fez. Voltando para o nosso texto, nós não devemos ceder quando irmãos com apelos emocionais tentam nos desviar do caminho correto, porque embora o emocional mexa conosco, o crente é guiado pela palavra de Deus, e enganoso é o coração, maldito aquele que confia no homem. Nós temos que confiar no chamado, na vontade de Deus. Veja a reação de Paulo, verso 13, estamos em Atos 21. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Observe que não apenas eles insistiram com palavras, mas choraram na frente de Paulo, chorando pediram para Paulo não ir. E aí Paulo: o que vocês estão fazendo? Quebrando o meu coração com esse choro, com essas lágrimas. Eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Observe a firmeza do servo de Deus. O que fazer diante das perseguições por amor a Cristo, especialmente quando familiares, amigos, pessoas próximas estão dizendo: não faça isso, não morra por amor a Cristo. O que fazer? Não voltar atrás. Quem tem posto a mão no arado, ensinou Jesus, não pode mais voltar atrás. O nosso caminho é sermos fiéis, leais ao nosso Senhor Jesus Cristo,
Se for para perder emprego, nós perderemos. Se for para perder amigos, nós perderemos. Se for para se afastar de familiares, nós nos afastaremos. A nossa lealdade é a Cristo. Se for para sermos presos no futuro, nós seremos com toda a honra, de cabeça erguida, amando e sendo leais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ceder, não devemos deixar que emoções e sentimentos se sobreponham à missão, à lealdade que nós temos ao nosso Deus. Apelos emocionais, familiares, nunca podem nos desviar da missão, nunca. Verso 14: como porém não o persuadimos, Lucas incluído, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. A firmeza de Paulo fez com que eles percebessem, é a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor. A firmeza do nosso irmão apóstolo Paulo. A vontade de Deus é soberana sobre a vontade dos homens. Jesus nos ensinou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus nos ensinou, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Entre obedecer a pai e a mãe e obedecer a Cristo, fique com Cristo, não tenha dúvida. Nenhum apelo emocional pode fazer com que nós voltemos atrás. Concluindo, voltemos às 3 perseguições do começo. Primeiro, Perpétua, quando o pai de Perpétua, num apelo emocional gigantesco, levou seu filhinho de colo, meses de vida, para que Perpétua voltasse atrás, Perpétua respondeu ao seu pai, pai, o senhor está vendo aquela tigela? Aquela tigela pode receber algum outro nome senão tigela? E o seu pai disse, não, minha filha. E ela respondeu, pois eu sou cristã e eu não posso fazer outra coisa senão ser cristã. E assim, com esta firmeza, 22 anos, ela seguiu para ser decapitada, foi decapitada por um machado, cortaram sua cabeça com um machado. E os seus irmãos foram atacados por animais selvagens e todos morreram ali no Coliseu, mas morreram declarando a sua total fidelidade e lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Lutero disse quando seus amigos falaram, Lutero, nós te imploramos, não vá para a cidade de Worms, eles vão te prender, eles vão te matar. Lutero disse mais ou menos o seguinte, eu iria para aquela cidade, mesmo que houvesse tantos demônios ali, em comparação às telhas que existem nos telhados das casas. Em outras palavras, mesmo que a cidade estivesse com tantos demônios quanto o número de telhas que existe nos telhados, e todos os telhados eram de telhas, mesmo assim eu iria àquela reunião para sustentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E foi assim que ele foi. E ele passou por aquela reunião e ele foi declarado um fora da lei. E ele só não foi preso, capturado e morto porque um cristão, um amigo dele, de muitas posses, no caminho de volta para sua casa, mandou uma equipe é muito requintado, né? Mandou um grupo de homens encapuçados a cavalos, sequestraram Lutero, o esconderam num castelo, porque esse amigo, irmão da fé, sabia que Lutero seria morto. Mas a disposição de Lutero era de morrer pelo Evangelho, sem dúvida nenhuma. E a última história de Floresco, aquele pastor, irmão nosso lá da Romênia, né, onde o Evangelho era proibido. Por fim, levaram o seu filho de 14 anos, porque não adiantava torturar Floresco, ele não ia entregar os irmãos mesmo. Então levaram o filho, para que torturando o filho, ele abrisse a boca. E aí foi difícil, foi muito difícil. O homem já estava quase louco, suportou até onde pôde. Por fim gritou para o filho, Alexandre, tenho de dizer o que eles querem, não posso mais suportar o que estão fazendo com você. E o filho respondeu, pai, não me faça a injustiça de ter um traidor como meu pai, resista, se me matarem,
Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. 14 anos. A fúria dos soldados caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo. Morreu louvando a Deus. 14 anos. 14 anos. Note, sendo torturado, ele disse: Pai, não traia o Evangelho. Eu não quero um traidor como meu pai. E esse adolescente aguentou as torturas e morreu na frente do pai, mas foi recebido por Cristo em glória. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. As nossas perseguições não são tão duras, graças a Deus, mas isso nos traz mais responsabilidade. Se nós tivemos irmãos que, diante de perseguições tão duras, foram fiéis até a morte, as nossas perseguições são menores. Nós temos que ser muito mais fiéis, meus irmãos. Que percamos o emprego, que os familiares se afastem, que percamos relacionamentos, que percamos tudo, mas sejamos fiéis a Cristo. É isso que Ele espera de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.